Isso. Tudo beleza aí, pessoal? Natasha? Vocês... Oi. eu vou colocar a tela aqui, ó. Tá. Certinho. Beleza aí? Viu? Tá aparecendo. Tá, ótimo. Então, eu estava falando com vocês que tem também a questão da estagflação. Estagflação. Aí é queda generalizada de preço. Aí a economia ela paralisa, porque fica pior. Então, vamos focar um pouco mais na inflação, que é o foco aí do nosso estudo, tá? Mais 10 minutinhos para a gente terminar, 10, 15 minutinhos para terminar a nossa aula, que é a previsão para hoje. Vamos lá, então. Distribuição equitativa de renda. Tem um chamado, lá na década de 60, esse já foi no governo militar. O Brasil chegou a crescer a taxas chinesas, eles falam que é taxas chinesas. O Brasil cresceu a taxas chinesas. O que quer dizer isso? Cresceu 14% ao ano. E eles falam que foi um milagre econômico. Então, naquele tempo, o governo brasileiro investiu muito em infraestrutura, investiu muito em empresas públicas, investiu muito no aumento, no estradas, né, asfalto, portos, aeroportos. Foi assim, foi um boom econômico muito grande. E a chamaram, naquela época, foi de 67, 73, até 1973, o Brasil cresceu formidavelmente. Em 1973, tivemos uma crise econômica mundial, que foi a primeira crise do petróleo. Essa primeira crise do petróleo arrebentou as economias do mundo inteiro. Então, percebam bem como que uma intervenção externa atrapalhou aqui. Era uma briga econômica entre a Arábia Saudita, ali na região da Arábia Saudita, com os Estados Unidos. Era uma briga deles lá. Mas, como o Brasil dependia muito, né, do petróleo, nós sofremos muito. Aquele crescimento que nós tínhamos, automaticamente, rapidamente, o Brasil começou a perder. Então, nessa época, quando cresceu, chamaram teoria do bolo. O que isso quer dizer? Que o Brasil primeiro deveria crescer para depois repartir renda. Só que não aconteceu. O Brasil cresceu e naquela época ali, né, os estudos econômicos falam, a história fala, tem muitos livros que falam sobre isso, muitas pessoas, muitos políticos, muitos empresários, né, que eram ligados ao governo, né, ficaram ricos. Porque o bolo não foi dividido. Por isso que o Brasil hoje tem, não é só por essa situação, tá? Não foi só por este momento, mas o Brasil tem hoje uma desigualdade de renda muito grande. Muito grande. Muitas pessoas ganham muito, as pessoas não ganham nada. Opa. As pessoas ganham pouco e muitas pessoas ganham muito. Então, uma das metas da política macroeconômica é distribuição de renda a partir do instante que seja possível. O Bolsa Família é um tipo de distribuição de renda. Só que deveria ser muito mais bem fiscalizado. Deveria ter aquela questão seguinte, de se trabalhar as políticas econômicas, de metas econômicas de distribuição de renda de forma mais igualitária. Vamos pensar assim, São Paulo é um estado que tem muita riqueza, mas você vai para o Nordeste, tem alguns estados que não são ricos. Você pega o norte do Brasil, você pega o Acre, por exemplo, é mais pobre. Você pega lá o Rio Grande do Sul, Paraná, essa região é muito próspera. Então, essas políticas de distribuição de renda, o que elas fazem, então? Elas pegam, vamos pensar assim, o que esses estados produzem e o governo começa a ajudar outros estados através dessa distribuição de renda. Por isso que nós temos aí o chamado FPM, Fundo de Participação dos Municípios.
Tem o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. O que quer dizer isso? Que o governo arrecada, né, tem muitos tributos que vão para o governo, tributos federais, o governo pega esse dinheiro, ele faz essa distribuição, manda dinheiro para municípios mais pequenos, que não têm condições, manda mais um pouco de dinheiro para os estados, que não têm condições, para ajudar a equilibrar saúde, educação, Bolsa Família, vários outros tipos de ações que para ajudar, né, na distribuição de renda. Mas o Brasil está muito longe ainda de fazer isso com mais propriedade, de fazer isso com mais qualidade, para ajudar as pessoas no nosso país, né, que sofrem muito. Crescimento econômico. O crescimento econômico, se existe desemprego e capacidade ociosa, pode aumentar o produto. Então, uma das metas econômicas também é crescimento econômico. Desemprego. Olha, tem muito desemprego aí, tem muitas pessoas desempregadas, pelo momento que estão vivendo. Capacidade ociosa. Muitas empresas estão com um quadro de funcionários trabalhando, vamos pensar assim, um quarto do que pode produzir. Ou trabalhando com 50% da capacidade. Mas vamos pensar assim, quando tudo isso começar a passar, quando essa pandemia começar, a vacina sair, e as pessoas de fato começarem a trabalhar, começar a ter mais emprego, começar a produzir mais, se tem pessoas desempregadas e se tem empresas que estão trabalhando aquém da capacidade, olha uma meta de política econômica, fazer crescer. O governo vai ajudar, o governo deve ajudar nessas políticas para gerar mais emprego, ajudar as empresas a melhorarem, né, ou trabalharem as suas capacidades ociosas. Daqui a pouco tem um quarto da empresa trabalhando, começa a colocar mais um quarto, daqui a pouco metade da empresa trabalhando, daqui a pouco 75% da empresa trabalhando, está gerando emprego. Isso são metas de política econômica, prevendo um crescimento econômico, ações governamentais. É por isso que a gente volta lá naquela primeira tela. A ação política tem que entrar aí. Nós dependemos muito das ações políticas, do Congresso Nacional, porque é lá que as leis são feitas, né, independentemente ou não. Nós é que temos que cobrar dos nossos políticos, para que eles possam olhar para cada região, para cada município que eles têm muito voto, para fazer essas políticas funcionarem bastante. Então, vamos pensar, se tem pessoa desempregada, se tem empresa que está trabalhando aquém do que pode produzir, nós podemos aumentar a produção através de política econômica, estimulando a atividade econômica. Mas estimulando de que forma, Paulo? Reduzindo tributo para os empresários, qualificando, né, o SESC, SENAC, o SESI, tudo, essa rede do Sistema S pode ajudar as empresas, propiciar uma melhor produtividade junto às empresas já estabelecidas, fornecendo financiamento com taxa de juros baixa, com carência para pagamento, com pagamento a longo prazo, tudo isso estimula. E o governo pode injetar dinheiro. Mas à frente nós temos uma tela que vai falar sobre isso. Estimula a atividade produtiva, mas tem limite de produção, né, para aumentar os recursos, o avanço tecnológico. Vamos lembrar? Os recursos produtivos são escassos. A terra é escassa, a mão de obra é escassa, a tecnologia, nós falamos, mão de obra, terra, tecnologia, gestão empresarial. Então, nós temos que ter um limite. Que limite que é esse? É o limite onde cada empresa ela vai saber qual a sua capacidade instalada para produzir. Muitas empresas no Brasil, no roteiro exterior, quebram, porque é o seguinte, vamos pensar, e aqui já falamos de um outro contexto, de uma outra situação, que é a chamada curva de possibilidade de produção. Muitas empresas quebram porque ela tem uma certa capacidade. Ela produz, por exemplo,
2.000 pares de sapato por dia. Essa é a capacidade dela. Todo mundo trabalhando, todas as máquinas sendo utilizadas, todo o espaço físico ocupado. Tá? Aí nós temos uma capacidade instalada perfeita. Mas se esta mesma empresa quiser aumentar a sua produção, sem aumentar os recursos produtivos, ela pode dar errado. Ela pode até conseguir, num curto prazo, aumentar a produção com aquilo que tem. Mas vai chegando do curto, médio prazo, ela vai ficando saturada. De que maneira, Paulo? As máquinas vão ficando desgastadas, as pessoas começam a trabalhar em turno e fazer hora extra. Então, para que tudo dê certo, para que você possa aumentar a sua produção, quando você tem uma certa capacidade instalada, ou você aumenta recurso produtivo, mais máquinas, equipamentos, contrata mais mão de obra, aumenta o espaço físico, aí sim, a possibilidade é de crescimento. Porque por isso tem esse limite. As pessoas conseguem ir de acordo com aquilo que elas podem ir. As empresas conseguem produzir de acordo com aquilo que elas conseguem produzir. Para aumentar a produção, elas têm que aumentar recurso produtivo ou aumentar a tecnologia. Beleza? Deixa eu ver aqui as horas. O melhor indicador de crescimento econômico é a renda per capita. Vocês lembram lá? O que faz um país crescer? A renda da população. Por quê, Paulo? Mas me conta por quê, se a renda per capita é um indicador importante. Sim, se as pessoas estão ganhando mais, é sinal de que há crescimento da renda, há crescimento da produção. Produção que gera emprego, emprego que gera renda, renda que gera consumo. E se as pessoas ganham mais, elas vão se educar mais, elas vão se preparar mais. As pessoas vivem melhor, elas terão mais acesso à saúde, à educação, a esgoto tratado, água filtrada, né, água de qualidade, que melhora o padrão de vida. Então, veja bem que interessante. Crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Está aí. Quer ver se um país vai bem? Busque lá. Consulte o PIB per capita. O Brasil tem um PIB per capita mediano. Muitos países aqui na América Latina têm um PIB menor do que o Brasil, tem um PIB talvez menor do que o nosso, mas o PIB per capita deles é mais estável, que dá melhor padrão de vida. Aquela é a situação, é lógica, né? Mas é análise econômica. Se você ganha mais, você vive melhor. Mas para isso acontecer, tem que saber também utilizar aquilo que ganha para viver melhor. Melhor padrão de vida, nível de desenvolvimento inclui melhoria dos indicadores sociais. Aí nós vamos trabalhar aquelas questões do IDH, né? Trabalhar a questão da pobreza, desemprego, meio ambiente, moradia. Eu gosto tanto, eu apaixonei tanto pela economia, quando eu fui estudar quando eu fazia economia, que começou a trabalhar com isso. Começou a trabalhar com indicadores econômicos sociais. Porque as metas políticas macroeconômicas, as políticas econômicas, o objetivo dela é fazer isso aí. Vocês lembram que a definição da economia lá atrás é fazer... a economia é uma ciência social, humana, que trabalha comportamentos e fazer com que as pessoas tenham acesso a produtos para satisfazer as suas necessidades. E a economia, ela tem todas essas situações de estudar os índices que favorecem ações políticas de implementação de metas econômicas. Aí me apaixonei quando eu comecei a ver lá a questão do índice de pobreza, índice de desemprego, a questão do meio ambiente, pessoas que não têm moradia, pessoas que vivem na rua. Por que muitas pessoas ganham mais, outras ganham menos? Porque você vai percebendo aí, você vai entendendo que a coisa é ampla. E não se esqueçam sempre, volto a dizer para vocês, economia tem dois lados. Tem um lado bom, que faz as coisas acontecerem,
Mas essa mesma economia, ela pode prejudicar outra situação. Por isso que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um balanço. Aí as coisas têm que ser de acordo. Não há renda para todo mundo. Não há produtos para todo mundo. A economia vai trabalhar isso. Vai trabalhar o equilíbrio, para que todos possam ter acesso. Agora, se começar a desenvolver as pessoas, se começar a desenvolver as cidades, os municípios, com toda certeza, nós teremos crescimento econômico. Porque pessoas mais conscientes, elas vivem melhor. Um exemplo para vocês verem. Por que as verbas governamentais, elas são maiores para a área da educação do que para a saúde? Por exemplo, é fixo, tá? Essa é uma regra. 25% de toda a arrecadação dos governos, federal, municipal, estadual, é destinada à educação. 15% é destinada à saúde. Vamos pensar assim, espera aí, mas teria que ser ao contrário. Não, porque a educação proporciona às pessoas a terem melhor saúde. E no Brasil falta muito isso. No Brasil faltam políticas de saúde mais pontuais. Aí nos seus municípios, onde você mora, você pode perceber isso. Né? As UPAs cheias, às vezes sem remédio, a farmácia não tem remédio. Porque às vezes falta lá na educação um investimento melhor para qualificar as pessoas, dar para elas maiores qualidades de vidas. Maiores qualidades de vida. Deixa eu ver a próxima tela aqui. Isso. Meninos, 19h55. Eu vou parar aqui com vocês nesse slide, onde eu trabalho crescimento econômico, falando em relação às metas de política econômica. Porque aqui nós vamos trabalhar agora das inter-relações que podem acontecer, do crescimento econômico e distribuição de renda. E eu gostaria que, para não ficar muito acúmulo de matéria para vocês, que vocês estudassem até esta tela, depois não sei qual que é o número desse slide, façam uma releitura, busquem na internet. Vou mandar para vocês um texto falando sobre isso, tá? Vou mandar para vocês um texto falando sobre isso, vocês estudarem, para nós chegarmos na próxima aula, assim que eu encerrar com vocês esses slides, vamos fazer um debate aqui para fechar esse conteúdo também. Ok? Abram os seus áudios, por favor. Cadê a Laís? A Laís está aí, não? Não tava, deve ter caído. Ah, tá. Então tá bom. Até agora há pouco ela tava. Hã? A palavra está com vocês. Natasha, alguma dúvida? Você querer perguntar? Não. Você vai passar alguma coisa assim para fixação, algum exercício? Só para fixação mesmo ou não? A orientação nossa é que a gente não acumule muito material para vocês, não. Mas eu posso fazer sim, com toda certeza. Posso fazer para vocês um exercício. Vamos fechar primeiro esse conteúdo, que eu faço ali para vocês uns 20 exercícios de fixação, para vocês fazerem, para vocês discutirem. A gente corrige também aqui. É bom que corrija aprendendo novamente. Ótima ideia, Natasha. Ótima ideia. Faço sim, com toda certeza. Tiago. Paulo. Tá tranquilo? Eu queria era tirar uma dúvida. Vamos porque lá. você falou em inflação, deflação e tal. Eu não sei se eu olhei certo, mas parece que no último mês ficou negativo, né, a inflação. Eu não sei nem se falaria inflação, é porque eu vi um negócio lá É deflação. falando que... Aí, no caso, quando fica negativo é que é deflação. Exatamente. Porque a inflação, todos os indicadores, eles são baseados, por exemplo, o que nós temos hoje é baseado no passado. Se nós tínhamos uma inflação de 3%, por exemplo, no mês passado, e esse mês agora foi menos 4%, ter uma deflação. Ou seja, o preço de algum segmento caiu. Agora, se tiver, Thiago, ótima pergunta, viu, Thiago? Se tiver muita queda de inflação, nós vamos chegar na estagflação, que é um setor. Eu vou fazer o seguinte, Thiago, foi muito boa a sua intervenção. Eu vou chamando aqui. Eu vou fazer
um slide para nós sobre inflação para a próxima aula também. Trabalhar o que é inflação, como é que ela se provoca, o que é deflação, o que é estagflação, o que cada um causa. Eu acho que vai ser interessante até para complementar esse estudo nosso aqui. Perfeito? Beleza. Beleza. Certíssimo. Graciela. Eu não tive dúvida, não. Então tá beleza, então. Meninos, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Foi ótimo o nosso encontro. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Vou fazer o exercício de fixação, passo para a Natasha, passo para vocês. E qualquer dúvida, me chama, vocês têm o meu contato, a gente vai conversando, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Com Deus. Deus também.